E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas, começando mais uma semana aí da melhor forma, né? Rompemos o padrão de forma ascendente e hoje nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada gráfica sentimental em alguns indicadores fundamentalistas para saber as maiores probabilidades e cenários agora que estamos na tendência de alta do semanal e todos os gráficos abaixo dele. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo. Aqui eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado cripto, comentando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráfico, sentimento e tudo que esse gráfico tem para oferecer para a gente. E no mais, convidar todos vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão aqui na descrição desse vídeo. Lá tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram e o meu grupo de investimento 100% gratuito lá no Slack. Galera, vamos começar aqui, bate-bola, jogo rápido, de cara com o nosso Fear and Greed Index, o indicador fundamentalista de sentimento do mercado, que ele varia entre os níveis de medo e ganância, podendo ir no extremo medo até a extrema ganância. A gente sabe que historicamente, desde novembro do ano passado, se eu não me engano, né, que a gente chegou a bater o topo histórico, a gente vem caindo e se mantendo próximo aos níveis de medo e extremo medo por quase 5 meses. E agora, com o rompimento dessa figura gráfica, começamos um rally de alta e com isso novamente voltamos a testar os níveis aí de ganância, né? A gente ainda não chegou na extrema ganância, mas já começa a ir para o lado da distribuição. Isso significa que o Bitcoin vai cair? Isso significa que chegamos no topo? Não, de forma alguma. Só significa que agora que o mercado está altista, o sentimento do mercado está mudando para ganância e as pessoas estão começando a querer falar mais do Bitcoin, começando a movimentar mais Bitcoin, acreditando que agora o Bitcoin vai subir para sempre, que os momentos de baixa acabaram. Isso é só o indicativo para a gente não ficar ganancioso. A gente já tomou muitas posições na época do medo, né, do fears, extreme fear, né, o medo extremo. E agora a gente vai surfar a onda e vai sempre protegendo o capital, porque eventualmente a gente vai sim ver movimentos de baixa mais para frente. Eu gosto de passar e começar passando nisso aqui para sempre lembrar, olha, o mercado ele está com medo, é hora de comprar. A gente tem que comprar dos pessimistas e vender para os otimistas. E agora os otimistas estão querendo comprar, uma vez que o Bitcoin já valorizou, sei lá, 20, 30, não sei quantos por cento, desde os nossos 33 mil dólares, que foi a mínima no mensal. Então, beleza, já vimos aqui fundamento, já vimos que o mercado está começando a virar o jogo em questão de termômetro e sentimento. Vamos passar no nosso order book para saber o que está acontecendo, né? Uma vez que a gente já está bem esticado, estamos bem longe de pontos de suporte. Isso faz com que a gente tenha muitos tokens alocados para venda, uma vez que a gente tem uma resistência muito nítida próximo aos 48.500, né? Que foi, eu acho que a máxima aí de todo esse movimento de alta, além dos 50 mil dólares psicológicos, tá? Se a gente colocar aqui, como eu disse, os 50 mil dólares aí ao longo dos vídeos que eu fiz aí na semana passada, na verdade nos últimos meses, provavelmente poderiam servir de resistência e de fato estão servindo. Na verdade até os 52 vai servir, tá? Rompendo os 52 a gente rompe mais um topo prévio no semanal, mas eu acho que como o mercado já está esticado, é pouquíssimo provável que a gente rompa, tá? Porque a gente vai eventualmente precisar fazer fundos ascendentes, coisa que eu vou falar mais para frente no gráfico. E quanto a pontos de suporte, né, a gente tem a região dos 45k, que é um número psicológico, um número redondo, uma região que servia sim previamente de resistência, agora tende a virar suporte. Além dos 42, 40k, né, aqueles pontos lá que também seguravam o topo do triângulo, que seria o pullback, os 40 mil dólares psicológicos. Quanto mais o preço cair, mais pessoas obviamente vão querer comprar, porque o Bitcoin está numa tendência de alta, caiu por 4, 5 meses consecutivos e agora ele está corrigindo. Então muita atenção com isso. Vamos ficar de olho nesse order book, porque com base nisso eu estou querendo entrar num pullback em todo nesse movimento. E antes da gente falar desse belo rompimento dessa tendência de alta, vamos passar no S&P 500 rapidinho, só para saber o que está acontecendo, porque a gente sabe que os mercados são correlacionados. E o S&P 500, assim como o Bitcoin está subindo, a gente tinha essa figura de cunha descendente que eu comentei com vocês bastante. Falei, galera, está indicando que pode romper para cima, as ações tendem a se valorizar lá nos Estados Unidos, uma vez que elas caíram muito por questões aí da Rússia e da Ucrânia, e logo a gente pode estar sim, uma vez que
tudo que o pessoal estava esperando aconteceu. Aconteceu guerra, aconteceu taxa de juros. E todo mundo veio se precavendo disso desde aqui de cima, olha só. Indício de taxa de juros, indício de guerra. Antes da guerra começar de fato, as pessoas elas já estavam vendendo as suas posições. Então quando chegou aqui embaixo, todo mundo já vendeu. Aí aconteceu a guerra, aconteceu o aumento da taxa de juros. E beleza, todo mundo já veio se preparando para isso desde dezembro, desde janeiro. Então não foi novidade para ninguém. Isso formou essa figura, que é uma cunha descendente que tende a romper para cima, uma vez que a gente tem perdas aí de fundos, de fechamentos e mínimas, sem grande continuação na tendência de baixa. Isso faz com que o mercado ele tenda a acumular mais, segurar mais posição e acreditar no eventual rompimento e reversão de tendência, que foi o que aconteceu. O mercado tradicional subindo traz confiança para os investidores também estarem aportando seu dinheiro nas criptomoedas e, consequentemente, está subindo o Bitcoin e todo o mercado cripto. Então, eventualmente, a gente vai precisar sim fazer um pullback para seguir na tendência de alta. Essa é a maior probabilidade, uma vez que a gente já rompeu uma série de regiões de topos e agora a gente está numa região de resistência. Não que no índice sirva de grande coisa, para ser sincero, porque esse índice ele é simplesmente baseado na variação de 500 empresas da bolsa americana. Então, se as empresas continuarem subindo, não existe um ponto de resistência que vai tender a segurar, porque isso aqui é uma média da variação de 500 empresas. Então, é muito relativo se suporte e resistência seguram em índice. Vamos para frente, né? Vamos passar na nossa dominância também, que eu sempre gosto de passar, que eu venho comentando com vocês lá no vídeo de sexta-feira. Eu falei de uma forma bem clara, né, que a gente já estava esticado e que se a gente visse o Bitcoin subindo e rompendo aquela figura de consolidação, muito provavelmente as altcoins iriam pelo mesmo caminho e a gente poderia ver a dominância cair, uma vez que a dominância já está subindo aí. Sério, galera, ela subiu aí por tipo 8 semanas, isso foram 2 meses só de Bitcoin mais forte que as altcoins, e eventualmente dentro de consolidação as pessoas pegaram a onda, pegaram valorização no Bitcoin, as altcoins ficaram fracas, e agora a gente está vendo aí mais algumas semanas aí caindo, né? A gente já está indo para a terceira, quarta semana de queda, né, consecutiva aí da dominância, e eu acredito que essa queda possa sim continuar caso o Bitcoin se mantenha altista, porque o Bitcoin subindo, as altcoins elas tendem a subir mais, porque o mercado ele fica ganancioso, tal como a gente viu lá no começo do vídeo do Fear and Greed Index. Isso reforça que a gente pode sim estar buscando uma exposição maior em altcoins, inclusive já comenta as altcoins que vocês querem ver no fechando o dia, que amanhã eu vou fazer uma edição muito fera, muito legal, que eu já viajei aí nessa semana última. Não consegui fazer fechando o dia, então vou fazer um fechando o dia especial. Agora que a dominância está caindo, a gente pode ver probabilidades de curto, médio e longo prazo. Então já solta aqui embaixo qual altcoin que você quer ver. Lembrando que eventualmente a gente pode sim estar vendo o Bitcoin passar dos 50% de dominância. A gente pode estar vendo o rompimento dessa figura de consolidação, uma vez que a tendência é essa. A tendência é que o capital volte para o Bitcoin, que é a maior criptomoeda. Cuja qual, né, falando nela, passando aqui de uma forma, na verdade nem breve, né, mas mais detalhada, por isso que eu preferi não passar em notícia em muito ponto no começo desse vídeo, a gente consegue ver um belo rompimento dessa figura que eu venho falando para vocês desde que ela começou a formar, na verdade, né. A gente teve toda essa queda aqui, a gente chegou a cair, teve uma rejeição muito forte, tivemos outra rejeição forte, eu falei, galera, é extremamente improvável que a queda continue. As pessoas estavam começando a acreditar na queda, os touros estavam totalmente submissos aos ursos no livro de ofertas e, consequentemente, a gente tinha uma maior probabilidade de reversão de tendência. Aí chegou no vídeo de sexta-feira, eu até passei um trade de curto prazo bem legal, que foi esse rompimento dessa cunha. E depois disso foi um abraço, na verdade, né? Eu falei assim, galera, eu tô de olho nessa cunha, eu nem gosto de passar operações de curto prazo, mas isso aqui pode ser uma acumulação muito boa para a gente estar criando momentum, romper o triângulo e quem sabe a região de resistência vermelha que foi embora, né? Eu falei, ó, quando a gente romper essa região aqui com volume, beleza, a gente assumiu a tendência de alta. Enquanto isso ela pode segurar, tanto que a gente teve um movimento forte aqui e rejeitamos, só que a gente consolidou, rompeu e agora sim assumimos a tendência de alta. E o que eu estou de olho? Diário está na tendência de alta, esticado, precisando fazer um fundo ascendente, próximo a uma região nova de resistências, né? Eu vou até trocar isso aqui para um verdezinho, porque uma região antiga de resistência tende a virar de suporte.
E agora eu vou colocar mais um retangulinho aqui vermelho, tá? Porque se até a gente olhar aqui no VPVR, dá pra ver como que essa região aqui dos 47, ela tem muita negociação. Então tem bastante gente que tá querendo, que tá preso aqui, né? Comprou aqui achando que ia ser fundo, o Bitcoin caiu e tá esperando o preço voltar para se desfazer da sua posição. Então toda essa região aqui, ó, vai tender sim a servir de resistência, tá? Essa região vermelhinha aqui, que vai aqui dos 40, vamos chutar e vamos pro, na verdade vai dos 48,5, né? Mas eu gosto de colocar aqui a partir dos 50 mil dólares, acho que é o contrário, né? Que é o topo, 50 mil dólares até os 52 mil dólares. Essa é a nossa próxima região de resistência que a gente tem que romper, e quanto mais próximo a gente chegar dela, mais pessoas vão querer atuar vendidas. Então muito cuidado, que o preço ele já está esticado, mas ainda assim assumimos a tendência de alta aqui no gráfico diário, assumimos agora a tendência de alta no gráfico semanal, né? A gente teve toda essa queda, aí a gente fez aqui, ó, um fundo, fizemos um topo, fizemos um fundo ascendente, rompemos esse topo aqui. Então agora a gente fez o nosso pivô de alta e isso estipula que estamos em busca do nosso fundo descendente no mensal. E para isso eu vou traçar uma FIBO aqui. Caramba, a FIBO mudou toda, pera aí. Agora sim. E olha só, galera, o 618 tá batendo certinho com os 52 mil dólares. Então, muito cuidado com essa região de 52k, muito cuidado com compras, porque qualquer coisa abaixo do nosso topo histórico vai ser um topo descendente, tá? Eu vou falar disso melhor nas considerações finais, de possíveis cenários aí para o Bitcoin, então fica até o final, isso é extremamente importante. Mas, olhando agora para o curto prazo, muito cuidado com compras, mas se você quiser comprar, se você não se posicionou, se você está fazendo parciais e quer reentrar, a gente tem o nosso setup lindo das sobrevendas. Olha só que legal. A gente sabe que sempre que a gente tem uma movimentação muito grande, olha só, a gente teve aqui o rompimento dessa cunha, fizemos aqui uma movimentação muito grande. O primeiro toque em sobrevenda, né, o primeiro toque nos 5 minutos em sobrevenda é um excelente ponto de repique. Então rompemos a cunha, rompemos o padrão, primeiro toque em sobrevenda, repique. 5 minutos, 2%. Beleza, fizemos um fundo, fizemos uma base de preço, continuamos a subir, tivemos uma movimentação muito forte, tivemos um segundo toque em sobrevenda. Olha só, o segundo toque em sobrevenda não foi tão forte, que a gente teve uma retomada, mas ainda assim serve como base de preço. Depois disso, né, aconteceu o toque na sobrevenda nos 5 minutos, a gente vai para os 15 minutos. Primeiro toque na sobrevenda nos 15 minutos é um excelente ponto de repique. Olha só ele aqui, a gente teve esse toque, tivemos um ótimo repique, formamos uma base de preço, tivemos toque nos 5 minutos, tivemos toque nos 15 minutos. O próximo que eu estou de olho é o 1 hora em sobrevenda para formar o fundo ascendente no gráfico diário. Então para isso eu venho aqui, coloco um alertazinha para quando tocar eu sei que muito provavelmente a gente está formando um fundo ascendente no gráfico diário, que é a maior probabilidade, uma vez que nossa base de preço prévia está aqui nos 40 mil dólares, e qualquer coisa acima disso, né, qualquer fundo que a gente fizer aqui, vai ser sim uma base de preço, onde a gente vai estar buscando reentradas, posicionamento de stop e consequentemente seguir a tendência, que é o nosso objetivo aqui no canal. Então de olho numa hora em sobrevenda, junto com a região das médias em gráficos maiores, né? Eu tenho esse indicador aqui de médias, eu acho que eu até esqueci de colocar ele, peraí. É o CryptoEMAS, né? Ele mostra onde estão as médias nos gráficos, nos time frames que eu uso acima. Então é 12 no 4 horas, está aqui, é 26. Aqui tem a 200 no diário, 26 no semanal, 12 no diário. E junto com uma região forte de suporte. E junto com isso a gente está querendo a sobrevenda. A gente vem e liga o RSI Levels, olha só que legal. A sobrevenda pode ser que ela aconteça dentro dessa zona que servia de resistência e tende a virar de suporte. Então são uma série de setups que eles vão confluindo, né? Eles vão aí tendendo a convergir para um único ponto. E a gente sabe que temos uma zona bem interessante aí para estar buscando atuação. Passando no nosso sentimento, depois de eu falar, poxa, eu já falei bastante aqui de análise gráfica. Então o próximo dos 48 mil dólares é uma região de resistência e a gente vê com base nas liquidações. Olha o tanto de liquidação de urso que teve aqui nesse topo, tá? O pessoal shortando contra essa base aqui dos 48 mil dólares, olha só. Bateu ele próximo, liquidou. Bateu ele próximo, liquidou. E foi muita gente sendo liquidada. Isso formou base de preço, isso formou resistência. Quando a gente chegou a primeira vez lá em cima, a gente liquidou aqui, olha só, 36 milhões de dólares,
mais uns 8, 5, mais 20, mais 10 milhões de dólares, mais 2 milhões de dólares, foi muita gente que foi liquidada. Isso é um sinônimo de distribuição. Quem distribuiu aqui, ó, tá super tranquilo. Olha como que a gente está muito próximo de uma resistência. Olha como que a gente está esticado aqui no gráfico diário. E as pessoas estão vendo que o Bitcoin está numa tendência de alta, ele está altista, está entrando volume e seguem apostando contra essa tendência. Nossa relação de longs e shorts, né, compradores e vendedores, está abaixo de 1. Então tem muito mais gente que está operando aí vendido do que comprado. E isso face a uma tendência de alta, né, galera? O Bitcoin está numa tendência de alta, o Bitcoin está altista, ele está assim bullish e consequentemente as pessoas elas estão operando contra a tendência. E para isso que é importante nosso indicador de sentimento. A gente consegue ver as liquidações para estar fazendo acumulações e distribuições e ainda assim ver qual lado que é melhor para seguir essa tendência, né? Geralmente a maioria erra, a tendência ela está de alta e a maioria está apostando na baixa. Eles estão indo contra a tendência e por isso que eu vou seguir com as minhas posições e as minhas parciais, eu vou diminuir um pouquinho mais a mão, porque o Bitcoin ele já começou a buscar pelo topo descendente do mensal e como eu venho falando, essa é a melhor oportunidade de trade que a gente pode aí estar vendo para as próximas semanas e para os próximos meses, né? Uma vez que a gente já pegou uma valorização desde a base que a gente vem acumulando aqui nos 33 mil dólares até o topo, e isso aí já foi uma valorização de quase 50%. Então até agora tá um swing muito bom, a gente tem que sim fazer parciais e ir reentrando, mas ainda assim por causa disso, né, por causa do sentimento do mercado que está indicando que está todo mundo, a maior parte na verdade está apostando no movimento de baixa, eu vou aliviar um pouquinho a mão nas minhas parciais, porque eu quero estar surfando essa onda, seguindo essa tendência que segue sendo a maior probabilidade. Considerações finais, falando de curto prazo, se você está de fora, fica de olho numa hora em sobrevenda, fica de olho em regiões aí de suporte e resistência, fica de olho no sentimento do mercado, se o pessoal começar a apostar para alta e começar a ter liquidação, acumula sim um pouco, tá? Fica de olho nisso que eu sempre passo aqui no canal. Rompemos regiões importantes de resistência, mas ainda temos regiões de resistências para serem rompidas à frente. E aí eu chego na parte das probabilidades e cenários aqui para o longo prazo, que é a nossa Fibonacci junto com a nossa zona de resistência, que com certeza vai ser um ponto difícil de passar. 52 mil dólares, 50 mil dólares até os 52 mil dólares, que é o nosso 618. É o principal alvo. Se a gente bater esse alvo, a gente aumenta consideravelmente a chance de uma consolidação, ou quem sabe até, dependendo da força do momento do Bitcoin, fazer um fundo ascendente para estar criando uma base de preço e vir retestar o topo histórico. São possibilidades sim, são coisas que é muito cedo para estar falando de certa forma, mas não deixa de ser uma possibilidade para a gente levar em consideração. Já passamos do 382, invalidamos a possibilidade aqui de fazer um pullback bem curtinho para estar fazendo o pivô de baixa. E agora qualquer coisa abaixo dos 69 mil dólares é um topo descendente contra o mensal e é onde a gente vai estar buscando o nosso trade de valorização que eu venho comentando há meses aqui com a gente. Galera, o vídeo de hoje foi mais gráfico, mais técnico, não teve tanta notícia e tanto fundamento porque realmente tem muita coisa para passar aqui para vocês. Vocês viram, né? Eu fiquei muito tempo aqui falando de gráfico, falando de sentimento no order book, falando de sentimento fundamentalista do mercado, porque quando a gente estava num momento consolidado, o cenário estava basicamente o mesmo. O último vídeo que eu fiz, a gente estava dentro da consolidação, estava falando do eventual rompimento, rompemos, confirmamos sim de fato a figura, a reversão do mercado, e agora o cenário é outro. As pessoas que estão operando são outras, a forma com que elas estão operando são outras e por isso é extremamente importante a gente estar olhando o mercado todos os dias, né? Tá sempre acompanhando as notícias, as coisas que eu posto aqui no canal, eu posto de forma gratuita, eu posto nos meus canais de comunicação, nas redes sociais, para vocês sempre estarem informados de tudo que está acontecendo. Então é muito importante vocês estarem me seguindo, estarem olhando os vídeos que eu posto aqui no YouTube. Eu sei que às vezes o conteúdo ele é meio massivo, mas ainda assim eu garanto que vale a pena. E é assim que se consegue consistência no longo prazo e ganha dinheiro com o mercado de criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente semana, uma excelente terça-feira e tamo junto, galera. Valeu!